Deus. Então, irmãos, continuando aqui, nós estamos aí em Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha. Eu quero dizer para os irmãos que você não vai ao monte com a mesma facilidade que você vai ao shopping. Então, eu entendo que o Senhor ele tem um chamado para a lei do sacrifício, né? Se você quer uma vitória, você tem que sacrificar em oração, você tem que sacrificar em jejum, você tem que sacrificar ler a palavra de Deus. Então, o Senhor viu a necessidade da multidão, né? E nós precisamos ter essa visão. A igreja precisa ter essa necessidade. Esse é o nosso legado, esse é o nosso chamado, esse é o tempo da igreja, esse é o momento que as pessoas, agora, pessoas que estão dizendo assim, meu irmão, você tem que lavar a mão, você tem que lavar, botar máscara, mas as pessoas querem lavar a mão, mas não lavam a alma, né? Elas estão preocupadas em lavar a mão e a alma. Como é que fica, né? Então, nós precisamos entender que para lavar a alma, só com o poder da palavra, para lavar a alma é só com uma palavra profética. E o mais interessante é que nós temos que deixar o Senhor ministrar na nossa vida. Esse tempo é um tempo de você não se desesperar, mas você sentar e a Bíblia diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Existe um episódio na Bíblia que me chama muita atenção e é parecido no que está acontecendo no Sermão da Montanha. Jesus, ele entra na casa de Maria e Marta está preocupada com o trabalho. Hoje, as pessoas estão dizendo, será que eu vou ter trabalho? Será que o trabalho vai voltar? Como é que está o mercado? E a Bíblia vai dizer que o Senhor vai dizer, olha, Maria, ela escolheu a melhor parte. Ela resolveu estar do meu lado. Ei, o Senhor está chamando, vem para o lado de Jesus. Fica do lado dele, fica perto dele. E ele vai dizer, o que ela escolheu não vai ser mais tirado da vida dela, não. O que você escolheu nunca mais vai ser tirado da sua vida. Então eu vejo Jesus sentando com aquela multidão e nesse momento é hora de você sentar com a sua família. As pessoas acham que nesse tempo de pandemia, elas querem fazer tudo, mesmo sentar com a família. E nesse momento, não é momento de filosofar. Esse momento é momento de você mostrar os conteúdos da palavra de Deus. O que diz a Bíblia? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O mundo está com falta de verdade. O mundo está sem visão. E nós estamos aqui porque a igreja tem uma visão. A igreja tem uma direção. E Jesus veio convidando a multidão. Jesus nunca vai obrigar você a seguir ele. Você que tem que direcionar que você quer ver o mestre. Não importa se você é o primeiro ou o segundo, mas a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. E aí eu fico alegre porque quando a multidão senta para ver Jesus, ela dá atenção à palavra. Não adianta você sentar e não dar atenção naquilo que está sendo falado. Talvez você está em casa aí, você está sentado, mas você não está dando atenção nenhuma para aquilo que está sendo falado. O Senhor falou assim, quem vos libertará do amor de Cristo, né? Eu vou dizer uma coisa para você nessa noite. Você que está vivendo uma vida de desespero, você que precisa receber algo, conteúdo da parte de Deus, eu quero dizer que Jesus está no nosso meio. Jesus está convidando as multidões. E Jesus agora, nesse momento, ele está dizendo assim, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu tenho uma palavra para a igreja. Nós estamos sentindo muita falta da igreja. Nós estamos sentindo muita falta daquela atmosfera. Eu estou sentindo muita falta daquele calor humano, de abraçar os irmãos, de ter comunhão com os irmãos, mas esse é o momento também de você reconhecer a sua família. Porque quem segue Jesus, só aqueles que o reconhecem e fazem parte da família. Porque a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, que ele é o cabeça. E ele, como cabeça da igreja, a Bíblia vai dizer que o corpo, ele não pode, os seus membros não podem andar sozinhos, os membros têm que estar ligados. Esse é o momento que o Senhor está falando com aqueles que estão ligados. Você está ligado aí? Você está recebendo aí? Então você tem que estar ligado nos acontecimentos. Você tem que estar ligado em Jesus. E uma coisa interessante é que o corpo, ele só se movimenta na direção que o cabeça manda. Então Jesus falou, vamos subir ao monte? Vamos subir ao monte.
Vamos descer ao monte? Vamos descer ao monte. Vamos assentar ao monte? Vamos assentar ao monte. Irmão, nesse momento de crise espiritual, não estou passando por crise financeira, não, irmão. Nós estamos passando por crise espiritual. Porque nesse momento de crise espiritual, buscai ao Senhor enquanto se pode achar e o invocai enquanto está perto. Você não precisa de papagaio de gaveta. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Sabe o que eu acho interessante? Eu não sou contra nada. Jesus falou que aquele que não é comigo é contra ele. Mas agora se levantou muito profeta. Agora todo mundo está profetizando, dizendo que Deus tinha revelado que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo, isso, aquilo. Mas por que esses profetas não se levantaram antes? Não, a maior profecia que está se cumprindo é a coinonia que Deus está trazendo para a igreja. A maior profecia que está se cumprindo é Cristo em nós. É Cristo na sua vida. É agora que nós vamos reconhecer os verdadeiros fiéis. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer assim, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor ao nome dele. E por nós sabermos que Jesus está na nossa vida, querido, você vai ser perseguido por causa da sua fé. E você não pode deixar a sua fé esmorecer. Você tem que sustentar o seu irmão. Você tem que sustentar aquela senhora que está em casa, deprimida, aquele casamento que está se acabando, aquela pessoa que está ainda nas drogas, na prostituição, na bebida, no tabagismo, e você vai sustentar, sabe como? Com essa palavra de Jesus aí, com essa palavra de ressurreição, com essa palavra de poder e vida, com essa alegria que o Senhor te deu, porque a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é nossa força. A Bíblia diz que o justo, ele vai viver pela fé. E nem só de pão viverá o homem. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Se Jesus está na sua vida, você não vai perecer. Você não vai passar fome. Davi falou, eu fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu quero dizer, a sua descendência já está debaixo da mão do Senhor, do Yeshua HaMashiach. A sua vida já está debaixo do Senhor. A bênção do Senhor está sobre a tua casa. E eu quero dizer outra coisa, nenhuma praga chegará à sua tenda. Sabe por quê? Porque quando nós vamos no Senhor, porque ele vai dizer assim, achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. Então, enquanto você está se aproximando do Senhor, tu está sendo curado. Enquanto você está se aproximando do Senhor, você está sendo liberto. Enquanto você está se aproximando do Senhor, as cadeias estão sendo quebradas, os grilhões estão sendo arrebentados. Ei, hoje você vai dormir em paz. Hoje você vai dormir profetizando. Hoje você vai dobrar o seu joelho e vai dizer assim, olha, hoje, profeticamente, eu subi o monte com Jesus. Hoje, profeticamente, eu sentei para ouvir a sua palavra. Hoje, profeticamente, assim como aqueles seguidores, aqueles discípulos da adoção do Senhor, um dia eu vou ser esse discípulo também. Você tem que profetizar isso, porque a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopato, grande coisa almeja. Ei, levanta a tua cabeça. Você faz parte do povo de Deus, você faz parte do exército do Senhor. Lembra de Isaías? Isaías falou assim, ai de mim, porque eu vou perecer. O Senhor não está aqui para te condenar. O Senhor não está aqui para te massacrar. Ele está dizendo assim, a quem enviarei? E o Senhor está preocupado se alguém vai levantar a mão e vai dizer assim, envia-me, envia-me. Mas o Senhor não vai enviar ninguém despreparado. O Senhor vai te preparar. E talvez o melhor preparo está sendo agora. É você sentar e você ouvir essa palavra. Porque a Bíblia vai dizer, se ouvires a minha voz e não fores rebeldes, comereis o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra não é um prato de açaí, ou picanha, ou filé mignon. O melhor dessa terra é o pão vivo que desceu do céu. Queria eu, nesse momento agora, poder lhe oferecer um churrasco, um grande banquete, ou um grande restaurante, mas eu estou te oferecendo pão vivo que está descendo do céu. Porque a palavra de Deus diz, o pão de cada dia nos dá hoje. Havia uma lei espiritual em Israel, e essa lei espiritual dizia que aquele pão ele tinha que ser comido naquele dia. Por quê? Porque no outro dia
Deus ia preparar um milagre. E você lembra no deserto? No deserto o Senhor falou assim, olha, come tudo hoje, porque amanhã eu vou preparar um milagre para a vida de vocês. Ei, o Senhor manda dizer para você, não tenha medo do amanhã. O amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence ao Senhor. E fique tranquilo, a sua vida não vai ser suprida por Deus. Deus está suprindo tudo. Ei, eu quero dizer para você que está aí nos ouvindo agora, a mão do Senhor está sobre a nossa vida. E eu quero dizer mais uma palavra que está nesse texto aí, em Mateus capítulo 5, versículo 21. Vai dizer assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, né? O que Jesus está dizendo para esse grupo novo? Olha, o que foi falado aos antigos, eu estou retornando com essa palavra a vocês. Sabe por quê? Uma das coisas mais difíceis na vida do ser humano é se libertar de coisas antigas. Uma das coisas mais difíceis é se desvencilhar do passado. Uma das coisas mais difíceis é desvencilhar daquelas coisas. Será que vai dar certo? Será que vai para frente? E às vezes, pessoas antigas querem matar a palavra profética do presente. Elas querem matar a tua fé. Elas querem matar a sua esperança. Tem pessoas dizendo assim, quando acabar essa pandemia, vai entrar uma crise. Quando acabar essa pandemia, o Brasil vai se afundar. O Brasil é do Senhor. O Brasil não é de Satanás. O Brasil não é do nosso governador, nem do presidente, nem de ninguém. Nós não estamos aqui para mexer nos nossos governantes. Mas a Bíblia vai dizer, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A nossa nação é o Senhor. E nós estamos na palma da mão de Deus. E Ele vai dar o direcionamento para essa nação. Seja qualquer palavra humana, não se compara à palavra de Deus. Então, seja qualquer palavra humana nessa terra, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Então, irmãos, rejeite vozes antigas. Rejeite cumprimentos do passado. Então, Jesus vai dizer, olha, o que eu falei aos antigos, não matarás. Então, irmãos, deixa o Senhor libertar o seu entendimento, porque a Bíblia vai dizer que qualquer que se encorajar de maneira sem nenhum se encorajar contra o seu irmão, sem nenhuma causa, ele vai ser réu. Então, presta atenção, irmão, tem que ter uma causa. E a nossa causa não é briga. A nossa causa não é confusão. Nós estamos no príncipe da paz. A nossa causa é Jesus Cristo. Então, não deixa ninguém matar a sua fé. Não se ire com facilidade. Não dê ouvido àquelas pessoas que não querem crescimento. Sabe por quê? O Brasil é do Senhor. As nações são do Senhor. Aqueles que arrazoaram o mundo chegaram por aqui. Deus está abrindo porta. Quando acabar essa pandemia, nós vamos invadir os becos, as vielas, as nações, dizendo Jesus Cristo é o motivo da nossa canção. E é isso que esse evangelho está nos ensinando. É isso que esse evangelho está nos passando. É um evangelho de paz. Nós vamos estender a bandeira. Sabe aquela bandeira de Israel, que tem a estrela de Davi? Aquela bandeira que diz assim, olha, nós vencemos a guerra. Irmão, nós já vencemos a guerra. Jesus está na nossa vida. Nós já vencemos a guerra. Você já venceu a guerra. Porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, esteja perto ou longe, mas esteja perto do Senhor. Esteja perto daquele que começou a boa obra na nossa vida. E para finalizar, para você que está aí hoje, ouvindo essa palavra, ouvindo o apóstolo, ouvindo o Dedé falar aqui, eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Quando você para ouvir Jesus, você cresce. Quando você para ouvir Jesus, você adquire sabedoria. E a Bíblia vai dizer assim, a sabedoria edificou a minha casa. E é tempo de edificar a sua casa. A Bíblia diz que o homem sábio, né, ele edifica a sua casa. E o Senhor está nos chamando para edificar a nossa casa. E vai edificar a sua casa. Volte ao culto doméstico. Volte a orar com a sua família. Volte a fazer campanha de oração à meia-noite, 3 horas da manhã. Eu comecei uma campanha domingo agora de 7 dias de joelho à meia-noite. Volte para o joelho. A igreja está precisando voltar para o joelho. A igreja, talvez, hoje o seu monte é a sua cama.
entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra o seu joelho aí, falar com Deus, porque aonde você está, o Senhor vai responder às suas orações. E eu quero finalizar com uma palavra. Quando você vem e se remete a esse texto, as multidões não largam Jesus ou não saem da presença de Deus decepcionados. O Senhor não vai deixar ninguém decepcionado, meu irmão. Eu quero falar para você que é de Deus. Eu quero falar para você que é fiel. Quando terminar essa pandemia, você vai dar testemunho para muita gente que está decepcionado. Você vai dizer assim: o Senhor me sustentou na crise. O Senhor me sustentou nesse tempo. Porque a Bíblia diz assim: céus e terra passarão, mas a minha palavra, ela não há de passar. Então, a palavra de Deus, ela não vai passar. E outra coisa, entenda uma coisa nessa noite. Tudo que está escrito vai ter que se cumprir. Não tem jeito. Tudo que está escrito vai ter que se cumprir. Mas o Senhor vai continuar guardando fiéis. Simbolicamente, se tiver sangue nos umbrais da porta da sua casa, a morte não vai bater na sua porta. Se tiver fé na sua casa, Deus vai ressuscitar mortos. Se tiver alguém que tem uma esperança aí, você sabia que a esperança é a última que morre? Deus vai ressuscitar Lázaro. Se tiver alguém aí que acredita que o Senhor pode te usar, andar por cima das águas, ei, fique tranquilo, meu irmão. Você vai continuar andando por cima das águas. Então receba essa palavra no teu coração, campeão. Então receba essa palavra na tua alma. Nós somos o da fé. E aonde Jesus nos mandar caminhar, nós vamos caminhar com ele, porque nós temos o mesmo espírito que Josué, quando ele vai dizer: Josué, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas fica no propósito, fica na fé. Eu estou anelando, quando acabar essa pandemia, estar com o apóstolo. Nós fazemos um culto de ação de graça, um culto de celebração, mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui, cultuando ao Senhor, louvando ele em espírito e verdade. Então eu deixo aí um abraço para você. Não sei se posso, mas eu vou fazer. Quero te convidar sábado. Eu já estou de volta na 93 FM, às 3 horas da tarde. O programa Os Arrebatados está endemoniada da Lili, mas eu estou ali para expulsar demônio. E num pouquinho de tempo, eu vou estar aí no Ministério Filadélfia aí, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Graça e paz, irmão. Apóstolo, é contigo. Antes de encerrar, eu queria que você fizesse qual a sua posição, né, pessoal como pastor, como homem de Deus, sobre tudo que está acontecendo. Eu não vou dizer nas nações, não, falar aqui no Brasil, em relação ao cumprimento das profecias. Vamos falar a nível mundo sobre isso, porque quando fala de cumprimento de profecia, fala de mundo. Qual é a sua posição e a posição da igreja nesse tempo? O que você acha que a igreja está conseguindo ser a igreja desse tempo? Apóstolo, eu quero lhe dar um testemunho. Eu tinha uma pessoa dentro do meu ministério que ela era igreja, mas ela não sabia o que é igreja. Uma coisa é igreja, outra coisa é você saber o que é igreja. E eu acredito piamente que o Senhor está permitindo isso tudo que está acontecendo para dar um despertamento na vida daqueles que estavam dormindo. E essa irmã, ela tão preocupada antes dessa pandemia com as coisas naturais e estava esquecendo das coisas espirituais, ela infelizmente teve pegou, né, o Covid-19 e ela passou no Vale da Sombra da Morte. E depois que o Senhor a curou, ela me procurou e disse assim: pastor, a partir de hoje, eu entendo que eu tenho que ser mais fiel, não à igreja, mas eu tenho que ser fiel mais a Deus. O problema da nossa humanidade é que eles querem ser fiel à igreja, mas eles não querem ser fiel a Deus. E a Bíblia vai dizer que vai chegar um tempo em que o Senhor vai permitir
doenças, o Senhor vai permitir inimizade, o Senhor vai permitir o desespero. E qual é o posicionamento da igreja? A profecia, a voz profética já está aí. Os acontecimentos já estão à porta. Então, esse é o momento de você que não se decidiu ainda, se decidir agora. Então, o que o Senhor está permitindo? Que caia a ficha. O Senhor está permitindo que aqueles que estavam também há muito tempo com a boca lacrada comecem a falar, igual o João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, né? E as pessoas que achavam que Jesus ia voltar, porque há tanto tempo eu ouvia a minha avó dizer isso, eu via o meu avô dizer isso, e Jesus, esse tempo é agora. O tempo que a igreja precisa voltar a acreditar que o Senhor está buscando um povo que não está preocupado com o externo, mas sim com o interno, é agora. E esse tempo que a igreja tem que começar a profetizar. Esse tempo que a igreja tem que começar a pregar a palavra. Desculpa o que eu vou dizer agora. A igreja tem que parar de mimimi. A igreja tem que parar de ficar passando a mão no pecador. A igreja tem que parar com essa palhaçada de ficar dizendo assim: não, um dia ele se converte, um dia ele aceita Jesus, um dia a igreja tem que parar de olhar as coisas banais como coisas naturais. A igreja tem que falar o seguinte: ó, meu irmão, tu tem que se arrepender, porque a Bíblia diz assim: andarão dois juntos se não tiver em comum acordo. Então, apóstolo, eu entendo que nesse momento agora, muitos que estavam brincando vão voltar para os pés do Senhor. E muitos que não acreditavam em Jesus Cristo vão começar a acreditar por causa da nossa fé. E o Brasil já foi profetizado que seria o último celeiro missionário, que Deus ia levantar grandes homens nesse tempo. Eu quero dizer para o apóstolo, eu e você, apóstolo, podemos levantar esses homens. Nós estamos preparando um tempo a qual Deus vai levantar homens maiores do que eu e o apóstolo, para revolucionar o Brasil, para revolucionar esse mundo, porque o que estava acontecendo estava banalizando o evangelho. Mas agora nós vamos viver um evangelho pleno e um evangelho genuíno. E eu quero dizer para você, irmão, se tu está preocupado só com Covid-19, meu irmão, tem coisa grande chegando por aí. Tem coisa grande que vai levar muita gente para o joelho, se você não quer agora. Tem coisa grande, desculpa você, que eu acredito, se você não acredita também, que vai levar muita gente para o mundo. Sabe o que diz a Bíblia? Se tiverem dois no campo, um vai e o outro fica. Se tiverem dois na cama, um vai e o outro fica. Aqui na minha casa eu estou brigando para ir os dois. Mas, meu irmão, eu quero dizer para ela, o negócio aqui tá sério, né? Então, eu falei para ela: varô, se você sentir que Deus está voltando, dorme no chão que eu durmo na cama. Pelo menos você vai levar os dois, né? Então, querido, afina a sua vida. Entenda que Deus está cumprindo e vai chegar o momento, meu irmão, que a perseguição vai vir e só vai permanecer os fiéis, né? Essa é a minha palavra e eu acredito que Deus está nos apertando e Deus vai continuar cumprindo a sua palavra. Você acha, Dedé, que é o tempo da verdadeira conversão? Agora é o momento do crente convertido mesmo? E vai ter uma peneirada? O que não é crente vai ficar fora e os que estão convertidos vão prosseguir? Você acha que é isso? Eu acredito nisso, que eu posso falar piamente. Nós estamos fazendo culto com pequenos grupos e segunda-feira agora foram 7 crianças aceitando Jesus. Quanto tempo dentro das nossas igrejas nós não vemos crianças se converter ao evangelho? Porque algumas pessoas têm um entendimento que evangelho é só para pessoa adolescente, jovem, velho, ancião. E eu acredito que nesse momento Deus está dando oportunidade para muitas pessoas. Eu não posso falar algumas coisas aqui, senão as pessoas vão entender de forma errada. Mas elas estão entendendo o que eu estou falando. Porque esse é o momento de, primeiramente, aqueles que estão dentro, porque Paulo vai dizer assim: não adianta eu querer consertar os de fora se os de dentro estão todos errados. Então, Deus está colocando em ordem os de dentro e está trazendo os de fora. Eu aqui tive a oportunidade, apóstolo, de ganhar 2 matadores para Jesus. Matadores mesmo. E um deles
veio à minha casa, eu fiquei 3 horas conversando com ele, e quando foi segunda-feira agora, ele aceitou Jesus. E Deus, ele vai resgatar muita gente, que a pessoa dizia assim, aquele dali não era perseguidor de crente? Aquele dali não perseguia a igreja? Mas aquele ali luta pela paz, luta pela alegria. E Deus vai nos usar profeticamente. Amém, apóstolo? Amém. Dedé, mais uma vez quero te agradecer, né? Deixar você fazer suas considerações finais aí. Depois, ora junto comigo aí pelos dizimistas e ofertantes, que tem gente que Ô, está lá na Glória, nossa igreja, tem gente que está em casa. Não podemos deixar de orar, porque é um momento que também Deus está provando a fidelidade da sua igreja, né? Agora, porque às vezes a pessoa acha que é só estando lá presencialmente, é né? verdade. E estamos aí com quase 100 pessoas nos assistindo, e é o momento que você queria que você também orasse junto, que hoje a minha voz está muito para baixo, e eu queria que você também desse uma palavra para essas pessoas, na fidelidade que eu tenho falado todo dia sobre os dizimistas e ofertantes. Apóstolo, eu, se não me engano, em Marcos capítulo 11, versículo 12, se eu tiver enganado no texto, os universitários depois me ajudam aí, tá? A Bíblia vai dizer que depois que Jesus saiu de Betânia, a Bíblia diz que pela manhã ele vai avistar uma figueira. Todos nós sabemos que a figueira simboliza Israel, e nós sabemos que em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, quando Pedro começou a ministrar uma palavra de comunhão, que 3.000 homens se converteram, depois 5.000, e houve ali um quebrantamento terrível, aqueles homens começaram a vender suas propriedades, começaram a ajudar uns aos outros. Então, eu acredito piamente que o Senhor, quando ele olha para aquela figueira, ele vai, a Bíblia diz que a necessidade de Jesus, ele vai olhar para a figueira e vai procurar ajuda. E quando ele chega perto da figueira, só vê folha, só vê aparência. É um tempo do Senhor tirar as aparências. Aí ele dá uma palavra dizendo assim, a partir de hoje, essa figueira nunca mais ela vai ter fruto. O que acontece? O Senhor é maldizente? Não. O Senhor amaldiçoou alguém? Não. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor está olhando para o nosso coração, porque a Bíblia vai dizer assim, a boca fala que o coração está cheio. E eu entendo que esse é um tempo de nós largarmos a aparência e sermos verdadeiramente fiéis. Contribuirmos para o crescimento da obra de Deus, para nós recebermos essa multidão desesperada que, quando acabar essa pandemia, vai entrar pela porta da igreja. Eu costumo dizer para os irmãos que o que você não faz hoje, você não vai conseguir fazer amanhã. Então, quando Jesus chega perto daquela figueira, ele diz assim, eu estou cansado de aparência. Então, você que tem sido um mantenedor da obra de Deus, você que tem sido alguém que tem não ajudado a obra de Deus, você tem se ajudado a si mesmo, porque o que você planta é o que você vai colher. E o que acontece é o seguinte, e Jesus falou assim, quando eu tive fome, não me deixe de comer, quando eu tive sede, não me deixe de beber. Então o que você pode fazer agora nesse momento é ser fiel. Se você não consegue ir a alguém, a igreja está indo. Se você não consegue segurar a mão de alguém, a igreja está fazendo isso. Então eu primeiro já quero agradecer você, que está sendo fiel, você que está servindo ao Senhor com alegria. E eu também quero trazer um despertamento para você que está passando um tempo de crise, mas está passando, sabe por quê? Porque você não tem sido fiel ao Senhor. E nesse momento, quando o Senhor dá essa palavra à figueira, os discípulos dele estão observando. Não entendi, pastor? Todo mundo está observando a tua falta de fidelidade. Até o Senhor está observando a tua falta de fidelidade. E falta de fidelidade, meu irmão, e lá na frente tem um peso muito grande para a nossa vida e para a nossa família. Como é que você vai falar de fidelidade para o teu filho? Como é que você vai falar de fidelidade para a sua esposa? Como é que você vai falar de fidelidade para a sua geração? A minha geração é fiel porque a minha geração é bendita na terra. Então eu quero te convidar. A igreja, ela tem uma conta. Se você não consegue, passa na porta da igreja, bota na caixa do correio, joga mas faz aquilo que Deus tem ministrado ao teu coração. Porque nós sabemos o seguinte, assim como o Senhor estava olhando aquela pobre viúva, ele está olhando para você também. Então seja fiel no pouco, que ele vai lhe colocar no muito. Seja fiel. Tenho louvado a Deus, apóstolo, que Deus tem mandado pessoas de longe para fazer o que os de perto não querem fazer.
Então eu tenho glorificado a Deus por isso. Quando você está de perto do que quer fazer, Deus manda alguém de longe. E eu tenho vivenciado isso na minha alma, na minha vida. Né? Há pouquinho de tempo nós vamos estar juntos para estar contando vários milagres. Eu vou contar um milagre aqui para você que está ouvindo aí. Semana passada, Tem pouca gente ouvindo a gente aí, só a torcida do Flamengo. Eita, Jesus, agora o negócio levantou forte, né? Semana passada, olha, flamenguista, vigia, olha, eu tinha uma conta muito alta para pagar da igreja, porque eu também estou fazendo obra aqui na minha igreja, e eu resolvi juntar a camisa do Flamengo, resolvi juntar tudo que eu tinha do Flamengo e algumas coisas, fiz um pequeno bazar na igreja, e eu peguei e consegui arrecadar o que eu estava precisando e paguei a conta da igreja. Automaticamente, na outra semana, eu recebi uma ligação de uma loja que eu já sou cliente dessa loja há muito tempo, dizendo que eu fui sorteado com R$ 850 de roupa. E eu fui lá e peguei tudo novo. Ninguém está comprando roupa na crise. Ninguém. Mas eu vendi e fui sorteado e fui abençoado. E uma das camisas novas eu estou usando aqui hoje. Então, assim, Deus é fiel, porque Deus nos visita até na crise. Apóstolo, Deus manda urubu até na crise. Quem alimentou Elias foi os corvos. Urubu! Em algumas traduções é urubu. Não vamos entrar em briga teológica. Amém? Amém. Então, vamos orar, meu apóstolo? Então, Dedé, nós estamos vivendo, mesmo em meio à crise, estamos vivendo um milagre. Né? Estamos vivendo um milagre na crise. Não, um grande milagre. E até tenho participado do apóstolo, que Deus é tão fiel, que nós ganhamos um espaço ali na mão do seu Félix, vão começar a mexer, e outros espaços vão surgir na sua igreja também. Deus vai abrir campo. E eu costumo dizer para os irmãos que nós não estamos abrindo igreja. Tira essa concepção da sua mente que nós estamos abrindo igreja. Nós estamos abrindo a porta do céu. Nós estamos abrindo a porta do céu, porque o céu pega paz e alegria. Então, nós não estamos preocupados com quantidade de igreja. Nós estamos preocupados com a porta do céu aberta, porque a porta do céu aberta é a porta do inferno fechada. Nós estamos saqueando do inferno e colocando no céu. Então, faça isso com alegria, você que tem sido fiel. Dê uma oferta de gratidão. Você que tem no seu coração um propósito, procura a sua igreja, passa na sua igreja, procura o seu apóstolo e diga assim: eu sou um mantenedor dessa obra, eu quero continuar, eu não vou ser aquela figueira que secou, não. Eu vou dar frutos e eu vou dar frutos com abundância. Amém, querido? Receba essa palavra aí. Você que é flamenguista, Fluminense, Botafogo, Deus não está preocupado com o time. Deus está preocupado com a tua fidelidade. Ô, glória. Dedé, muito obrigado aí por tudo. Não, vamos ver se semana que vem. Vamos ver se semana que vem a gente faz de novo uma dupla. Eu creio que eu esteja com a voz melhor. Entendeu? Eu creio. Então, em nome de Jesus, vamos orar aí para encerrar. Me ajuda aí, por favor. Tá bom? Vamos orar. Estou à disposição. Você sabe que eu faço parte, eu sou membro dessa igreja também, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pai, nós te damos graça por essa noite. Te peço por aquele que não conseguiu entrar, mas que vai ouvir em outras vias, ó Pai. Te peço por aquele agora, nesse momento, que ouviu essa palavra e que vai assentar no seu coração a oportunidade de ouvir a tua voz. Te peço, Senhor, que os mantenedores não venham fechar a porta para esse ministério, mas que essa obra venha crescer e ela venha multiplicar cada vez mais, Senhor, assim como se multiplicava os discípulos, ó Pai. Honra a fé do teu filho, toma esposa, filhos, vai guardando, Pai, que trabalha o teu filho nessa pandemia e que o teu nome seja honrado cada vez mais, ó Deus. Em nome de Jesus, a igreja que vai morar no céu, diga... Amém! Amém! Glória! Dedé, glória! O pessoal está pedindo para você dar um sorriso aí que não estão conseguindo ver você. Senão vai engolir o telefone! Sabe assim, irmão, se ele quer sorrir, não vai engolir o telefone! Até para dar glória tá difícil, irmão. Glória só não sabe. Mas Deus abençoe, irmão. Em nome de Jesus, amém? Amém.
Dedé, para avisar o pessoal, essa mensagem vai estar amanhã no YouTube, a partir das 10 da manhã, lá no Ministério Internacional Filadélfia, no YouTube, e também está nas nossas redes, aí já está no próprio Face, né, AP José Mário. Então, ninguém, não vai poder dizer, eu não ouvi uma palavra. Todo dia eles estão recebendo uma palavra. Né? O pessoal que está lá na igreja Glória a também, que está Deus. um grupo lá, orando, um grupo profetizando que a nossa igreja não fechou as portas. Né? Ficamos lá, Glória um a Deus. grupo de plantão, direto, desses dias todos, né? Orando, porque a igreja não pode parar. Amém? E outra coisa, Não, não já pode parar. chegamos a Amém. 200, chegamos a 200 cestas básicas que nós entregamos na igreja. Glória a Deus, glória a Deus. E eu Glória a queria até Deus. E aproveitar vai e chegar pedir o muito pessoal, mais. se Deus quiser, eu estou pedindo agora, o pessoal continua a trazer, porque já pegamos a primeira onda, agora a segunda e a terceira semana que vem, porque o pessoal está pensando que com R$ 600, né, e nem todo mundo recebeu os 600, que a gente está ajudando essas pessoas. É Né? verdade. Então, Dedé, um forte É. abraço, que Deus Você te que. abençoe. Fala, pode falar, Dedé. Não, eu queria dizer você que pode contribuir. A Bíblia diz que aquele que sabe que fazer o bem não faz, está pecando. Então ninguém vai ficar mais Amém. pobre. Se você dá um alimento, se você puder ajudar, se você puder honrar, receba essa palavra no teu coração. Junta aí com o campeão aí e ajuda aquele que precisa realmente de um abraço. É agora que a igreja tem que botar a cara. E você é a igreja em nome de Jesus. Apóstolo, um grande abraço. Obrigado pela Amém, oportunidade. Dedé. Fica Graças e na paz, paz. que Deus abençoe. Tchau, shalom. Shalom. Graças, paz, queridos. Não esqueça de nos ajudar com os alimentos. Nós estamos precisando. Hoje eu me poupei um pouquinho, que eu estou muito rouco. Ver se ainda consigo fechar o programa amanhã do nosso podcast da Hora Nona. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe tua família. Não esqueça de ir lá no YouTube, Ministério Internacional Filadélfia, e baixar essas mensagens aí, em nome de Jesus. Fique na paz, porque na paz eu vou. Que Deus abençoe vocês todos. Shalom, Lahema, Kadosh. Paz e prosperidade no teu espírito, em nome de Jesus. Até amanhã, às 15 horas, no programa Hora Nona, e à noite, às 19h45. Amanhã eu vou ver se consigo fechar com a pastora Mônica, para estar trazendo uma palavra para a gente, em nome de Jesus. Tá bom? Fique na paz. Que Deus abençoe.